Olá, sou Noel Antônio Baratieri, advogado da Anacomp. Estou aqui para tratar de uma ação que a Anacomp ingressou contra a União Federal. Como todos os senhores associados da Anacomp sabem, os promotores eleitorais dos estados executam uma atividade judicial e administrativa que é competência da União Federal. É a União Federal que deve tratar da matéria eleitoral por meio da Procuradoria da República. Porém, nos estados da federação, no primeiro grau, quem cuida da matéria eleitoral são os promotores de primeiro grau. Esses promotores de primeiro grau precisam dos serviços, dos préstimos dos oficiais do Ministério Público, para cumprir diligências, mandatos, realizar averiguações e assim por diante. Porém, todo esse trabalho que é feito pelos senhores oficiais do Ministério Público, ele é realizado de forma gratuita. Nada é pago para os oficiais do Ministério Público. Eles prestam esses serviços de natureza eleitoral, eles trabalham para a Justiça Eleitoral de forma gratuita, sem nenhuma contraprestação. Por conta desta atividade, a Anacomp solicitou na esfera administrativa o pagamento de uma gratificação, o pagamento de um ressarcimento por esse trabalho realizado pelos oficiais do Ministério Público. Porém, a resposta foi negativa. Como não houve uma solução administrativa, a Anacomp ingressou com uma ação coletiva contra a Justiça Federal para tratar desta questão que, a nosso juízo, é completamente ilegal e injusta contra os oficiais do Ministério Público. Então, na ação coletiva foi arguida a questão do vício de legalidade. Os senhores sabem que o cargo de oficial do Ministério Público é criado por lei. A lei estabelece quais as atribuições que os senhores e senhoras deverão desempenhar. E se examinarmos todas as legislações dos estados da federação que criaram o cargo de oficial do Ministério Público, outro nome similar, apuraremos que nenhuma delas está descrita o exercício de atividade para o Ministério Público Eleitoral. O oficial do Ministério Público não tem nenhuma obrigação legal de cumprir qualquer diligência, qualquer atividade para o Ministério Público Eleitoral. A atividade do eleitoral é uma atividade da União, é uma política da União, é uma medida administrativa e judicial da União. Os estados, por meio dos seus oficiais do Ministério Público, não têm essa obrigação. Outra questão que arguimos é a vedação ao enriquecimento ilícito. Ora, os oficiais do Ministério Público desempenham atividades, usam seus veículos, realizam diligências para o Ministério Público Eleitoral, no final de semana, à noite, feriados, e nada percebem, não recebem nenhuma retribuição. Isso é trabalho gratuito, isso é enriquecimento ilícito da União. Não há essa possibilidade, o ordenamento jurídico veda qualquer espécie de enriquecimento ilícito. Também arguimos a ofensa ao princípio da isonomia. Os senhores oficiais de justiça dos tribunais estaduais recebem um auxílio financeiro pela realização de diligências para a Justiça Eleitoral. Então, a Anacomp, em juízo, pede que também seja assegurada essa verba indenizatória para os oficiais do Ministério Público Estadual. Então, na ação coletiva, nós fizemos dois pedidos. Primeiro pedido, que seja vedado, seja proibida a União, por meio dos promotores de justiça dos estados, a imposição, a obrigação aos oficiais do Ministério Público de realizarem diligências para a Justiça Eleitoral. Não há porquê os oficiais do Ministério Público continuarem prestando diligências se nada recebem, se não há nenhuma contraprestação. E se o juiz federal, a Justiça Federal entender que eles devem executar essas atividades para a Justiça Eleitoral,
Então, que o juiz eleitoral, a Justiça Federal, melhor, ela condene a União a pagar, a ressarcir os oficiais do Ministério Público pelas diligências e requisições e todas as atividades que envolverem a matéria de natureza eleitoral. Então, a ANACOMP confia muito nesta ação. Nós, da assessoria jurídica da ANACOMP, acreditamos que esse é um direito que deve ser assegurado aos oficiais do Ministério Público, ou seja, ou paga pela realização do serviço ou os desobriga pela realização de tal atividade.